Programa Saúde e Companhia. Oferecimento Oceano Surfwear. Destrua as ondas, não as praias. Clínica São Marcos Pneumologia. Fone 3422-2045. E Clube Social Saúde. Faça parte desse clube e usufrua das vantagens que ele oferece. Olá amigos, tudo bom? Nós estamos de volta aqui na nossa TV da Cidade, canal 20 e também no YouTube com mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Espero encontrar você de bem com a vida. Pois é, essa semana foi divulgada informação dando conta de que as UTIs de hospitais públicos na região norte do estado de Santa Catarina alcançou o patamar de 98,5% de lotação. Números que assustam. Eu lembro-me de números parecidos com esses quando o Covid estava quase que no seu ápice, aquela pandemia de Covid, onde não tínhamos mais UTIs disponíveis e tínhamos pacientes sendo entubados e colocados muitas vezes em locais não adequados para aquela situação. Isso se dá por conta, atualmente, por causa da dengue. A dengue tomou proporções assustadoras, e eu falei isso no programa passado e volto a repetir, e nós não podemos baixar a guarda. Os hospitais públicos estão praticamente lotados. Os hospitais privados ainda têm uma sobra, mas é muito pequena. E isso preocupa. Preocupa porque muito caso de dengue hemorrágica, e quando vai para a dengue hemorrágica, muitos pacientes são entubados e muitos deles precisam de um atendimento diferenciado. No caso, uma unidade de terapia intensiva ou tratamento intensivo. Então, vamos nos cuidar, converse com seus amigos do trabalho, seus colegas de grupo, os amigos da igreja, enfim, todos nós temos que nos unirmos contra esse mal. O problema é de proporções gigantescas. E já foi avisado isso há 4 anos atrás, lá atrás, em 2020, de que a dengue iria se tornar um problema gravíssimo. Mas, infelizmente, não se deu a devida importância e a situação chegou no que chegou. O que resta agora é a união, porque diz o ditado que a união faz a força. E se nós não nos unirmos contra esse bichinho pequenininho, contra o famoso Aedes aegypti, nós poderemos perder a vida, acredite você ou não. Já foram 13 mortes em Joinville até agora. Então, a união faz a diferença. O programa de hoje vai conversar sobre um tema muito interessante, muito bom, falar sobre prevenção, que é dor lombar. Quem nunca teve um episódio de dor lombar? Dor de coluna. Muitas pessoas acorrem a médicos reclamando de dor nas costas, dor na coluna e por aí vai. Bem, o convidado de hoje é o Dr. Ricardo Miyamoto, médico ortopedista especializado em coluna vertebral e que esteve recentemente num encontro nos Estados Unidos, um grande congresso sobre coluna. E, de repente, tem novidades para nós aqui no Saúde e Companhia. Doutor Ricardo, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Arivan. Obrigado novamente pela oportunidade da gente vir aqui conversar.
e sempre nos atualizarmos aí na nossa conversa sobre as doenças da coluna, principalmente a dor, né? A dor, né, Ricardo? E quando nós falamos em coluna, a gente fala do desconforto que tem um portador de um, vamos dizer assim, um distúrbio de coluna. Acho que a palavra correta seria isso, né, Ricardo, ou não? Vamos considerar aí dor na coluna, também chamada de tecnicamente lombalgia, que é a dor localizada na coluna, e às vezes a lombociatalgia, que é a dor localizada na coluna que se irradia para as pernas, né? Que é o famoso ciático, né? Isso, que o pessoal reclama muito. Não, eu tô com dor no ciático, tá? Essa dor no ciático nada mais é do que uma das dores da coluna, né? Quando nós falamos em dor de coluna, doutor Ricardo, nós falamos... Lembrar, eu devo estar com uma hérnia de disco, que a minha coluna não para de doer. Quem tem uma herniação, tem dor constante, incessante, paralisante, muitas vezes? Primeiro, eu vou dividir um pouquinho aqui a dor, porque 80% a 90% das pessoas que têm dor na coluna não é hérnia de disco, é uma dor miofascial, é uma dor de partes moles, é uma dor de ligamento, é uma dor muscular, é mecânico a dor. Tá? E a dor da hérnia de disco é quando já tem um aumento de pressão entre os ossos e o disco, que é o amortecedorzinho que fica entre os ossos, ele sai do lugar, migra para trás e encontra o nervinho lá atrás. Aí o disco começa a apertar o nervo da coluna e dependendo da localização que ele aperta, né, ele faz a dor mecânica local ou a dor mecânica irradiada. Ou seja, ela expande. Exato. Depende muito do local onde esse disco comprime. Então, é uma dor mecânica. Você trouxe aqui uma trouxe coluna, um uma imitação Isso. de uma coluna. Faça uma explicação para quem está em casa, Ricardo, Ó, sobre a famosa a dor facial que você falou, miofacial. A coluna vista de perfil, tá? Ela tem 3 curvaturas básicas, no pescoço, no tórax e na lombar. Certo. No pescoço tem uma que a gente chama de uma lordose fisiológica, essa curva. Isso é normal. Na coluna torácica, no tórax, tem uma cifose torácica. E embaixo tem a lordose, né, lombar, que são curvaturas normais, dentro de uma graduação. Quando passa dessa graduação do normal, aí vem as curvas patológicas, que é as curvas que já causam dor. A gente estava falando de dor lombar. A dor lombar localiza-se nessas últimas 5 vértebras. Do meio para baixo. Do terço inferior. Né? Então, quando você tem uma dor miofacial, é uma dor muscular, né, que pega a musculatura que está do lado ou alguns ligamentos que juntam um osso ao outro. Certo. A hérnia de disco já é quando você aumenta a pressão de um osso sobre o outro e esse disco aqui ele migra para trás apertando o nervo. Ele desloca. Quando aperta o nervo central, a dor é localizada na coluna lombar. E quando aperta um ramo que sai da coluna para as pernas, aí vai sentir a dor na coluna irradiada, tanto para o lado esquerdo como para o lado direito. Aí a famosa queimação que o paciente dor em queimação, relata. dor irradiada. Tá? E o conjunto desses nervinhos são os que formam o nervo ciático que vai para a perna. Então, de acordo com a queixa da pessoa, você já tem uma noção se está tendo um problema localizado ou se está tendo um problema irradiado. O que causa isso, Ricardo? Bem, as causas são inúmeras, né? Então, o que pode causar uma dor miofacial ou uma hérnia de disco? Característica familiar, tem peso é importante, né? Você pergunta se tem algum caso na família. Sedentarismo. Sedentarismo. Porque se você é uma pessoa sedentária, tá, a tua musculatura ela vai atrofiando, ela perde elasticidade, né, e ela se acomoda. Então você ficando numa posição estática, sentada, ou muito tempo em pé, né, ou abaixando, né, a tua musculatura entra em fadiga. Né, e aí vem a dor. Né. É muito incomum crianças, adolescentes e jovens sentirem dor, porque a musculatura ela é muito elástica, a parte óssea acabou de se desenvolver. Agora, a partir do adulto jovem, tá, onde todas as estruturas estão mais amadurecidas, tá, se a pessoa não se preocupa em mantê-las com elasticidade e força, elas começam a atrofiar. E na atrofia, qualquer excesso, né, de postura ou excesso de
peso ou força, pode levar a uma dor mecânica. Isso quer dizer uma dor causada por um esforço inadequado. Esforço inadequado, postura inadequada, né? Ou atividades ou movimentos que não é o teu habitual. Então, a dor pode ser causada por característica familiar, mecânica, né? Algum acidente, ou um movimento brusco que você não está acostumado a fazer. Você faz sair do carro, por exemplo. Sair do carro. É muito comum, tá? As pessoas que deixam embalagens, bolsas, maletas no banco de trás e você torce a coluna para pegá-lo. Tem pessoas que sentem dor pelo simples fato de pegar o cinto de segurança para colocá-lo. Né? Por quê? Porque a musculatura já está começando a perder elasticidade de rotação. Essa prática que você falou, inclusive tem um amigo que ele vai fazer essa manobra aqui e quando ele volta, ele fica meio travado. Isso é uma postura inadequada de se fazer? Ou seja, uma posição que não deve se fazer, Ricardo? É que com o passar do tempo, as pessoas vão desidratando um pouquinho os discos vertebrais. Certo. Você perdendo líquido, tá? Você desidratando, normalmente o disco vai se degenerando. Tá? Eu comparo muito para o paciente, às vezes o cliente entender, um disco saudável é como se você pegasse aquela borrachinha branca da livraria, aquela borrachinha branca que apaga lápis, né? Isto. Quando ela é nova, ela é macia, úmida, né? Isto. Tá. Aí no final do ano, como é que tá essa borrachinha? Quando acaba o ano escolar, tá seca. Tá ressecada, dura. Tá trincada, duro. Isso é um disco degenerado. E a borrachinha molinha, macia, úmida, é o disco novo. Só que a borrachinha no outro ano você compra outra nova, tá? E o disco não, o disco você tem que vir no médico para trocar. E para trocar é complicado. Então é melhor não precisar trocar, é melhor você saber todas as prevenções, tá, que existe para você não deixar o teu disco intervertebral perder água, consequentemente não desidratar, consequentemente não degenerar. Porque o disco ele tem duas funções básicas. O disco que fica entre os ossos. Né? Duas funções básicas. Uma de amortecer o impacto, certo, e a outra de estabilizar a coluna. Então, à medida que você perde água, tá, o disco vai diminuindo de altura, vai colabando. À medida que ele perde altura, isso vai deixando uma pilha de ossos, como se fosse uma pilha de tijolos, instável. Meio descontrolada. Exatamente. Aí, ou você compensa alongando e fortalecendo toda a parede muscular, ou isso fica cada dia mais instável. E quanto mais instável, é como se você olhar um carro com um pneu descalibrado. Claro. É ali que com o tempo vai desgastar antes. E qual é a região que mais desgasta com o tempo, Ricardo? Principalmente, começa pela lombar. A lombar. Onde hoje nós temos o hábito de ficar muito tempo sentado. Né? Então, a lombar fica parada e dobrada. E todo movimento que você faz, você movimenta mais a lombar. Né? Depois, a cervical. E em terceiro, a torácica. A torácica são a região das 12 costelas. Por que a torácica desgasta menos? Tá? Porque ela é protegida por uma caixa de costelas. Então ela é mais estável. Essas costelas, as 12 costelas que nós temos, elas dão mais estabilidade. Como fosse base. Né? É como é a natureza. Né? Por que caixa torácica? Tá? Você percebeu que é nessa caixa torácica que ficam alguns órgãos vitais? Coração, pulmão, os grandes vasos. Então, é a natureza protegendo essa caixa, onde a gente tem os órgãos vitais. E essa região, tá? A coluna fica mais protegida. Fica mais, com menos flexibilidade, ela fica menos acessível a movimento brusco, porque ela é protegida pelas costelas. Ela fica mais estável, mais firme. Já na cervical e na lombar não tem costela, então você tem mais movimento. Exato. Então, numa batida de carro, é a tua cervical e a lombar que mexe. Doutor Ricardo, a postura, quando um indivíduo vai sentar, por exemplo, eu vou até movimentar aqui, o cara cruza as pernas dessa forma, ou cruza a perna assim, ou faz essa posição. Esse tipo de posição tem algo a ver com a coluna? Tem sim. Eu vou fazer um exemplo prático aqui com você. Fica na mesma posição que você estava. Aqui. Coloca o bumbum lá atrás e senta retinho. Descruza as pernas. Põe o bumbum bem atrás e apoia. Fica retinho.
Agora, retinho, cruze as pernas. Fica mais difícil, né? Fica difícil. Agora, cruza as pernas de uma forma bem confortável. Você tem que entortar a coluna para ficar com a coluna com as pernas cruzadas confortáveis. Você melhora um lado, mas... Você só consegue cruzar as pernas se você entortar a coluna de lado. E essa prática... Daí você cansa, descruza e cruza o outro lado. Só que daí você entorta a coluna para o outro lado. Vai para um lado, vai para o outro. Essa prática não é legal, Ricardo? Não, porque você está distribuindo de forma irregular o teu peso. Porque o disco, tá? Ele é uma plataforma, né? Um amortecedor, onde todo o teu peso ele precisa ser descarregado de uma forma uniforme. Igual. Se você aperta mais um lado do sanduíche, o que vai acontecer com a maionese? Vai escapar. Vai escapar para o outro lado? Vai expandir. Essa maionese que eu brinco com vocês, que você aperta o sanduíche de um lado e a maionese sai do outro, essa maionese que sai é a hérnia de disco. É o disco saindo, só que a maionese é amolecida, o disco ele é duro. Então, quando você aperta de um lado, o disco sai do outro, ele aperta teu nervo. Aí você sente aquele choque. Aí no dia seguinte você pode ter a dorzinha, ou mesmo depois de descruzar a perna. Ou você sente aquele amortecimento na perna, tá? Que é a irradiação de onde você apertou o nervo, que é o trajeto do nervo que está saindo da coluna. Essa prática é uma prática muito comum, né? Não é saudável. Não. Ficar de pernas cruzadas não é saudável para a coluna, tá? Evidente que de forma ocasional, 1 ou 2 minutos, numa conversa informal, tudo bem. Agora, tem pessoas que trabalham o dia todo com a perna cruzada, entende? Aí você vai buscando uma posição de conforto e vício e, ao longo dos anos, você desgasta o disco e a coluna mais de um lado que do outro. Isso é muito comum em pacientes que relatam dor nas costas ou lombalgia, Ricardo? Depois nós vamos vendo umas figuras ali, tá? O que chama de osteófito, que é o famoso bico de papagaio, artrose. Tá? Você vai ver que a artrose e o bico de papagaio, ele também não é uniforme em toda a superfície óssea. Ele geralmente é mais de um lado que do outro. Aí você sabe que, ao longo dos anos, essa pessoa forçou mais um lado do que o outro. Aí você já... É uma prática... Aí você vai falando o que você vê na imagem do exame para a pessoa, aí a pessoa vai se identificando, realmente. Eu sempre trabalhei assim, sempre cruzei a perna assim, né? E dói mais esse lado, dói mais aquele lado, dói minha coluna, puxa aqui a região da coxa, da perna. Isso. Aí você consegue, né, detectar quantos anos demorou para que isso acontecesse. E aí, quando chega nesse estágio de dor irradiante, só um medicamento para tentar amenizar ou tem outra forma de tratamento? Eu acho que o medicamento, tá, ele é paliativo. Tá? Eu acho que não existe medicamento que vai curar um desgaste mecânico. Tá? Então, numa crise de dor, num sofrimento de dor, é evidente que a gente vai utilizar o medicamento para amenizar o sofrimento da pessoa e ter condições de tratar. Mas geralmente são 5 ou 6 itens básicos que você faz para tirar a pessoa da crise. Primeiro, uma pessoa com crise de dor, tá, geralmente, tá, você pede um repouso relativo, porque se está na crise, você encostou no nervo, o nervo reagiu e inchou, edemaciou. Tá? Então, se você ficar em repouso, em 2, 3 dias, o inchaço, que é o processo inflamatório, ele vai regredir. Com medicamento. Tá? Com repouso e medicamento. Certo. Tá? Aí, então, você pede um repouso relativo, você pede para a pessoa não fazer nenhum tipo de esforço físico, tente evitar os movimentos que causam a dor. Né? Aí muita gente fala, mas a dor... Então, a dor até certo ponto, até determinada escala, tá? A dor é tua amiga. Porque a dor te avisa. Tá? Você sempre tem um aviso prévio. Tá? No paciente, por exemplo, que vai ter um infarto, geralmente vem um aviso prévio. Vem aquela dorzinha, vem angina, aquela dor pré, né? É um aviso, o corpo avisa. Né? Agora você imagine se nós não sentíssemos dor. Seria complicado. O processo de desgaste evoluindo, a hérnia ia evoluindo, você não sente dor, quando você percebe, perdeu a sensibilidade, perdeu os movimentos. Só que não teve dor, né? Então, os piores problemas, as piores doenças, são aquelas que você não sente dor.
Porque quando você faz o diagnóstico, geralmente é tarde. E aí não tem mais o que fazer. Exatamente. A prevenção ainda é o melhor caminho. E nós sempre batemos nessa tecla aqui no programa de que o importante é quando você for ao médico, relatar tudo o que você sente, o que você tem, um histórico. O médico, ele quanto mais informações ele recebe, eu tenho falado muito isso aqui, sabe, doutor Ricardo? Até anota no papelzinho, numa cadernetinha, né? Ontem me deu isso, anteontem me deu aquilo. O médico vai ter essas informações e vai provavelmente buscar uma forma de melhorar a qualidade de vida daquele indivíduo que tem um problema inerente à especialidade que o médico faz. Nós temos um intervalo comercial, nós estamos conversando hoje com o Dr. Ricardo Miyamoto, médico ortopedista especializado em coluna vertebral. Lembrando sempre que nós temos o apoio do Clube Social Saúde. Nesses tempos difíceis, muito importante você ter um apoio. E um clube como esse faz a diferença na vida das pessoas. Com uma rede ampla de assistência, de clínicas, de profissionais de alta capacidade naquilo que fazem, várias especialidades, o Clube Social Saúde oferece um sistema diferenciado de saúde a você, a sua família, a você que é pequeno, micro, médio empresário, que quer oferecer aos seus funcionários uma assistência que tenha condições financeiras de você bancar, com mensalidades a partir de apenas R$ 12 por mês. Clube Social Saúde. Faça parte deste clube. Você tem aí o telefone, tem também o endereço eletrônico clubesocialsaude.com.br. Vale a pena. Informe-se. Eu indico. Em nome também da Clínica São Marcos Pneumonologia, ronco, apneia, tem tratamento e cura. Se você sofre desses males, São Marcos Pneumonologia, 3422-2045. E também em nome da Oceano. Se você for às praias, destrua as ondas, não as praias. Mantenha o ambiente livre de lixo. Ok? Intervalinho rápido, Saúde e Companhia, já volta. Programa Saúde e Companhia. Oferecimento Oceano Surfwear. Destrua as ondas, não as praias. Clínica São Marcos Pneumologia. Fone 3422-2045. E Clube Social Saúde. Faça parte desse clube e usufrua das vantagens que ele oferece. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, com a presença hoje aqui nos estúdios da TV da Cidade, do Dr. Ricardo Miyamoto, médico ortopedista especializado em coluna vertebral. Doutor Ricardo, quando nós falávamos da lombalgia, me veio à cabeça idade. Todo idoso tem que ter lombalgia? Não, muito pelo contrário. Todo idoso não deveria ter lombalgia, né? Não deveria ter. Tá? No último congresso que eu fui, tinha alguns geriatras lá conversando, que a gente deveria começar a fazer uma prevenção, principalmente contra a sarcopenia. Sarcopenia, tá? É a atrofia muscular. Se você observar um velhinho de 80, 85 anos de idade, os antigos, talvez os atuais já não sejam mais assim. Você vê o velhinho com uma perninha fina, né? Isso. E uma barriguinha. Tá? E você vê que os braços ficam finos e flácidos, e a perna, a canela também fica fina. Isso é atrofia muscular, isso é sarcopenia, né? Porque depois de determinada idade, você não consegue hipertrofiar mais a tua musculatura. Então começa o processo de atrofia, envelhecimento. Tá? E alguns geriatras já dizem que a partir dos 35 anos de idade, você já deveria começar a fazer a prevenção de sarcopenia. Né? O que é prevenção? É para você não atrofiar a tua musculatura, tá? Você começar a fazer atividade física, tá? Consultar o teu geriatra, fazer um balanço de vitamina, de hormônios, de sais, e não deixar nenhum diminuir drasticamente, e se possível você mantê-lo sempre no nível normal, praticando atividade física. Mas o porquê disso?
a gente estava falando do disco. Se o disco, né, vou tirar a coluna aqui como exemplo, mas isso é do corpo todo. Claro. Né? Se o disco começa a perder água, ele começa a desidratar. Se o disco começa a desidratar, ele começa a degenerar. O que é degenerar? Degenerar é perder a altura, colabar, começar a perder a função. Né? Então, se você mantém o disco bem hidratado, com altura normal, por mais anos e anos, tá? Então você mantém a tua altura, primeiro que você não vai perder a altura, a tua estatura. Você não vai encolher. Se você começa a desidratar o teu disco, tá? Você começa a perder altura. Tanto é que você, durante a tua vida, você perde de 3 a 5 centímetros. É bastante. Por quê? Porque o disco vai desidratando, e são vários, né? Sim. São vários, um em cada, né? Entre os ossos. Eles vão desidratando, eles vão achatando, você vai perdendo de 0,3 a 5 milímetros de cada disco. De cada disco? Cada disco. Então, na somatória, você vai perder 3 a 5 centímetros de altura. Tá? E se você perde a altura, os ossos, os tijolinhos da coluna, eles vão se reacomodando. Né? E o que acontece? A tua coluna vai se reacomodando e vai entortando. E você vê hoje muitos veinhos, corcundinha, senhorinhas. Então, como a gente sabe todo esse processo natural de envelhecimento, hoje, você aos 35, 40 anos de idade, começa a fazer a prevenção. Não deixar o disco desidratar, não deixar o disco sofrer impacto para ele não degenerar, não judiar do teu disco comprimindo mais de um lado do que do outro. Tá? Por quê? O disco tem uma superfície. Se você distribuir todo o teu peso na superfície de uma forma regular, ele vai ter uma vida longa. E um desgaste normal. É como se você tivesse um pneu calibrado e o peso do carro não está jogando para nenhum lado. Então, esse desgaste do pneu vai ser regular, ele vai ter uma vida longa. E se você andar com um pneu descalibrado ou com um disco descalibrado, apertando sempre mais de um lado que do outro, evidente, mecanicamente ele vai se desgastar antes de um lado que do outro. E se ele desgastar antes de um lado do que do outro, ele vai o quê? Vai degenerar precocemente. Então você vai envelhecer precocemente. Doutor Ricardo, mulher e homem, tem diferença? Existe algum índice? E nesses encontros, essas palestras, nesses congressos mundiais que se discute melhoras em tratamento cirúrgico, clínico, de coluna, estatísticas mostram que mulheres têm mais problemas do que homens na coluna ou homens têm mais problemas na coluna do que mulheres? Do ponto de vista de desgaste ósseo, tá? A mulher, infelizmente, ela é mais acometida a mulher? Pela variação hormonal. Tem muito isso, o hormônio. Porque a variação hormonal da mulher é muito intensa. Tá? Até chegar na menopausa é mensal, né? E depois da menopausa, tá, ela precisa manter, tá, a taxa hormonal regular. Porque o hormônio ele é responsável por captar, tá, o que o tecido ósseo necessita. Tá? Através da vitamina D, cálcio, para ter uma estrutura óssea boa. Se você começa a ficar com deficiência hormonal, você começa a captar menos nutrientes para o osso. Captando menos nutrientes, o osso vai enfraquecendo. Né? Chegando primeiro num nível de osteopenia, depois osteoporose. Né? Então, só que osteoporose tem tratamento? Tem. Mas seria muito mais tranquilo você evitar chegar numa osteoporose do que tratar uma osteoporose. Porque a osteoporose, tá, ela tem alguns riscos de fratura, tá? Fraturas patológicas. Você descendo uma escada, você pode fraturar o osso por fragilidade. Você sofrendo um pequeno tropeção, né, você pode fraturar a coluna. Tá? E numa queda um pouco mais, né, de energia um pouco mais acentuada, você pode fraturar a pelve, fraturar o colo de fêmur. E aí vem as complicações, né, inerentes a cada problema. Então as mulheres têm uma probabilidade maior de ter problemas de coluna? Tem. Em função da variação hormonal. Da variação Evidente hormonal. Que, feito o equilíbrio, feito a taxação hormonal,
Tá? Muitas mulheres hoje, com todo o controle, fazem reposição hormonal. Isso ajuda? Ajuda muito, tá? Dá maior disponibilidade para ela praticar atividade física. Claro. Viver melhor, né? Sim. A atividade física, como você falou, ela mudou a vida do ser humano nos últimos anos, né? Eu me lembro que Cooper, que foi o inventor um americano, né, Ricardo? Se me falha a memória, que falava em fazer Cooper. Na época era fazer Cooper, era correr. Você lembra disso, né? Você não é tão velho assim, mas você lembra. Você é um jovem, tem 35 anos apenas. Então, eu lembro do Cooper, ele até tinha um tênis que tinha a marca dele, era Cooper, se não me falha a memória. E foi o cara que desencadeou essa febre de atividade física no mundo inteiro. E hoje você vê academias com senhores de 70, 80 fazendo atividade física. Mas, infelizmente, vê muito jovem se excedendo na atividade física. A atividade física para a coluna, ela tem que ter um limite ou ela tem que ser ilimitado? Eu acho que a atividade física, tá? Você não é uma peça de linha de produção. Certo. Eu acho que a atividade física, ela é muito individualizada. Ela tem que ser muito bem estudada, tá? A pessoa precisa, tá? Quem vai te orientar, Ariva, precisa conhecer, tá, toda a fisiologia do teu organismo. Anatomia tá? humana, Tem que saber a tua parte cardiovascular, tem que entender de como está teu tecido ósseo-muscular, tem que entender como é que está a tua capacidade respiratória, tem que saber como é que está teus nutrientes, né? E começar, para quem vai começar, um bom estudo, né? Com acompanhamento médico, tá? E a atividade física, ela deve ser feita, tá, de uma forma lenta e gradativa, o início, até você chegar no teu ponto ideal. Tá? Evidente que você achar o teu ponto ideal, tá, é um desafio. Porque a maioria da atividade física, tá, quando você chega no ponto ideal, você chega num ponto tão estimulado, né, tão com vontade de querer melhorar e melhorar, às vezes você passa do ponto. Aí quando você passa do ponto, aparecem as lesões. Então, as lesões, né, osteomusculares, elas são mais frequentes quando você está começando uma atividade física ou quando você passa do teu limite. Né? Quando você está fazendo uma atividade física adequada, de acordo com a tua idade, de acordo com a tua capacidade física, tá? Você está sendo saudável. Né? Agora, precisa ter um equilíbrio. Tá? E a gente observa muito, por exemplo, os jovens querem, às vezes, explorar muito mais o que o corpo pode nos dar. Né? Fazendo aplicação hormonal. Isso. Né? E, além do hormônio, alguns suplementos em excesso. Né? Então, porque a massa muscular, Ariva, ela não se multiplica. Tá? Você não consegue multiplicar o número de células musculares. Você consegue hipertrofiar, fazer ela ficar maior. Mas ela não se multiplica. Se você tem 10 fibras musculares, você vai continuar tendo 10 fibras musculares. Se você toma algum hormônio ou um suplemento para que você desenvolva mais essa musculatura, a célula muscular, ela vai inchar, ela vai crescer, mas ela não vai multiplicar. Tá? Eu pensava que ela multiplicava, não, porque a pessoa fica estufada. Isso. Mas isso é o acúmulo de líquido dentro da fibra muscular. Né? Então, ela apenas se dilata. Tem o termo, né? Pô, a pessoa está bombada. Isso, tá? bombado. Essa pessoa bombada, tá? Ela está com líquido, tá? Intramuscular. Aí a pessoa para de tomar, por exemplo, a bomba dela. Né? Isso. Depois de 6 meses ela está murcha. O líquido some. O líquido sai. Então, na verdade, o ideal é você achar esse equilíbrio. Tá? Evidente que quando você toma um suplemento para manter líquido dentro da tua fibra muscular, até determinado nível, é extremamente saudável. Te mantém forte de acordo com a tua estrutura. Certo. Né? Então, se você evita a sarcopenia, a atrofia muscular, né, com exercício físico e com suplemento adequado, tá? Por exemplo, você com 60, 70, 80 anos, vai ter força suficiente para subir uma escada, descer uma escada com equilíbrio. Então, isso é bom. Né? Agora, o que você não pode é tomar um hormônio, aplicar um hormônio ou alguns suplementos acima do que o teu organismo consegue metabolizar.
Isso é maléfico. Aí começa a fazer o acúmulo no organismo. Isso afeta, por exemplo, aquela almofadinha da coluna, Ricardo? Existe algumas substâncias, né? Vários estudos também, com o que a gente chama de concentrado rico, né? De plaquetas, de plasma, ácido hialurônico, colágeno, né? São várias substâncias hoje que estão em estudos, né? E já com algumas comprovações científicas de que funcionam, né? Mas nada de um dia para o outro, tá? É de uma forma lenta, gradativa, tá? Existe a adaptação do teu organismo para a atividade física. Tanto é que à medida que você vai fazendo atividade física, o teu metabolismo vai aumentando, o teu corpo fica mais resistente, a tua capacidade respiratória fica melhor, né? Então, você atingindo esse equilíbrio, tá? Consequentemente, tá? A tua oxigenação no corpo melhora. E aonde tem oxigênio no corpo, você está muito vivo. A diferença de uma pessoa tá, oxigenada. Oxigenada é a lucidez. Tá? Porque se você tem um cérebro muito bem oxigenado num todo, você é uma pessoa extremamente lúcida. Está sempre alerta. Mente né? são, corpo são. Então, a atividade física tem muito benefício nesse aspecto. Ele aumenta o metabolismo, ele leva mais oxigênio para todo o teu corpo. Né? Levando mais oxigênio, você vai ser mais lúcido. Aonde tem oxigênio, teu corpo tem vida. Agora, doutor Ricardo, quando nós falamos em atividade física, em saúde, a saúde da coluna, a coluna estando saudável, sim, o resto do corpo está saudável também? Tá. Porque eu acho que a coluna é o centro do corpo, é como se fosse o centro do universo. Não sei se eu estou errado. A coluna é o eixo. É o eixo central. Eixo, tá? No começo da coluna, aqui na nuca, tá? Tem o bulbo, o cerebelo, que faz parte do encéfalo. Aqui em cima, junto com a cabeça, exatamente, né, Ricardo? Termina no início aqui e no meio pro final do pescoço, tem a medula, né? Que continua até a região lombar. Através dessa... agora eu vou mexer com a tua idade. Tá? É como se fosse aqueles fiozinhos de telefone antigos, coloridos, lembra? Sim. Tá? Então, a medula e os nervos nada mais é do que aquela imagem. É a medula liberando vários fiozinhos até chegarem às ramaizinhos. Os ramais. Aí, à medida que vai descendo para a coluna torácica e lombar, os ramaizinhos vão se distribuindo. Por isso que se você fizer uma lesão na cervical, lesando todos os ramaizinhos, a pessoa fica tetraplégica, porque você lesa todos os ramaizinhos. Se você lesa só o ramalzinho lateral, é só uma parte da pessoa que vai ficar lesada. Tá? E à medida que você vai descendo, se você lesa da região do umbigo para baixo, é só... A gente chama com uma lesão completa, a pessoa vai ficar paraplégica, que é só da região do umbigo para baixo. Para baixo. Então são aqueles fiozinhos que ficam lesados. A ciência ainda não conseguiu achar uma solução para fazer a solda desses fiozinhos, né, Ricardo? Então, tanto o encéfalo, o cérebro, como a medula que passa dentro da coluna, é considerado o sistema nervoso central. Central. Tá? Sistema nervoso central, tá? Faltou oxigenação. Faltou sangue. Quem leva o oxigênio é a circulação sanguínea. Então, das duas formas, tanto num AVC hemorrágico, que é sangue, ou num AVC isquêmico, que é falta de sangue, tá? Falta oxigênio para a estrutura. Faltou oxigênio para a estrutura em questão de minutos, né? Morreu. É o AVC, é o AVC, a sequela de AVC, é o infarto, né? Quando você entope uma artéria do teu coração, para a circulação do músculo do coração, daquela dor absurda, que é um infarto, né? E parou de oxigênio no músculo do coração, morre uma parte muscular do teu, né, coração, infartou. A coluna é a mesma coisa? A coluna, a medula, o nervo é a mesma coisa. Tanto é que se você leva, por exemplo, um infeliz leva um tiro na medula, né? Daquele nível para baixo, queimou. Queimou, não recupera, infelizmente. Talvez eu esteja falando não recupera, porque até hoje não se descobriu ou não se sabe, né, como regenerar um sistema nervoso central. Ainda não tem... A gente consegue copiar, a gente consegue reproduzir, né, fazer um clone, tá, de uma estrutura.
mas a gente não consegue regenerar na pessoa. Interessante. Então, essa é o desafio da ciência. E a ciência trabalha dia e noite para buscar Com certeza. uma alternativa. Um dia nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Talvez não na nossa geração, nem na outra, mas... A pesquisa nesse sentido é muito grande, porque é uma área do corpo humano em que ainda há um ponto de interrogação muito grande, né, Ricardo? Sim. Você vê que a tecnologia está avançando, está chegando. Isto. Mas muitas coisas básicas a gente não consegue resolver ainda. Mas vai chegar lá. Como que a gente fala um simples AVC, né? A gente não consegue ainda ter uma cura, né? Um lesado medular, né, da coluna. Uma pessoa que mergulha, bate a cabeça no fundo da piscina e fica tetraplégico. A gente não consegue reverter. Ainda. Mas né? as pesquisas não param. As pesquisas não param. Muito bem, nós estamos conversando hoje com o Dr. Ricardo Miyamoto, médico ortopedista especializado em coluna vertebral. Nós temos um intervalinho rápido. Depois do intervalo comercial, nós vamos mostrar umas fotos muito interessantes sobre a coluna. Cifose, lordose e por aí vai. Você vai gostar, eu tenho certeza, e você de repente pode até mudar o seu comportamento na hora de sentar na frente de um computador, de sentar na frente da TV, porque tem pessoas que ficam todas tortas e é um hábito diário, e daqui a 5 anos, talvez nem tanto, vai estar com um desvio na coluna. Então, a prevenção faz a diferença. Lembrando sempre que nós estamos aqui em nome do Clube Social Saúde. O Clube Social Saúde é diferente. Você pode se associar, e se você se associar, você vai ter uma gama muito grande de profissionais capacitados, gabaritados para dar toda a assistência a você, com clínicas e tratamentos os mais modernos, com mensalidades que você vai ficar, encantado, tenho certeza absoluta. Clube Social Saúde, faça parte deste clube. Você pode acessar o clubesocialsaude.com.br ou ligar no 3028-2339 e ter mais informações. Em nome também da Oceano. Se você for às praias, não polua. A praia é um local de lazer e não deve ser poluída. Quebre, destrua as ondas, não as praias. E também em nome da Clínica São Marcos Pneumonologia. Ronco, apneia, tem tratamento e cura. Se você quiser informações, 3422-2045 é o telefone. Intervalinho rápido, o Saúde e Companhia já volta. Programa Saúde e Companhia. Oferecimento Oceano Surfwear. Destrua as ondas, não as praias. Clínica São Marcos Pneumologia. Fone 3422-2045. E Clube Social Saúde. Faça parte desse clube e usufrua das vantagens que ele oferece. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia. Você quer dar uma sugestão para que o programa possa abordar um tema na área da saúde que você tem interesse? Você pode mandar a sua mensagem, está na telinha ali, olha, telinha ali, o meu e-mail e o meu WhatsApp, o meu telefone particular. Você pode mandar a sua mensagem e nós vamos atender aí a sua solicitação, como atendemos a solicitação de telespectadores que mandaram uma mensagens para que falássemos sobre coluna. E vamos devagar aí até o final desse programa sobre coluna vertebral. Nosso convidado de hoje é o Dr. Ricardo Miyamoto. O Zé, nós temos uma fotinho, temos algumas fotos. Coloca a primeira foto no ar ali, para o Dr. Ricardo dar uma explicação. Doutor Ricardo, essa é uma coluna, né? E ali está um vermelhinho. Aquilo ali é uma lesão, Ricardo? Aquele 2 tracinhos vermelhinhos ali, tá? Parece horizontais ali no meio do corpo, tá? A gente chama aquilo uma fratura, tá? Por compressão anterior da coluna, tá? Ela só é o tipo de fratura que quando você pula um muro de 1 ou 2 metros, né? Cai em pé e dobra o corpo para frente.
Ah, para frente. Exatamente. E aí ocorre aquele tipo. Tá. Esse tipo de fratura também ocorria muito. Vou mexer de novo com a tua idade, tá? Lembra quando o cinto de segurança era só no abdômen? Lembro. Não era de 3 pontos, era de 2 pontos? Então era muito comum esse tipo de fratura. Você freava o carro? Você freava, o cinto segurava só a tua bacia e o teu corpo ia para frente. Então curvava, né, o teu corpo para frente e amassava o osso na frente. Essa lesão pode incapacitar uma pessoa, Ricardo? Não, essa lesão, o nervo, ele passa atrás da vértebra onde não tem fratura. Então, é aquilo que a gente responde. A pessoa fraturou a coluna, vai ficar aleijado? Não. Esse é o tipo de fratura tranquila. Você não vai ficar sequela nenhuma. Tá? Vai doer pela fratura. Então, se você orientar a pessoa a ficar em repouso relativo, usa uma cinta durante 30, 45 dias, tá? Isso consolida. Normaliza. Próxima foto, Zé. Legal, né? Isso aqui tem que cuidar, vai pular muro, vai... Cuida. Coluna saudável e coluna com artrose. Vamos mostrar primeiro a coluna saudável ali no lado esquerdo da tela, né? A fotografia da esquerda é uma coluna saudável. Bonita. Onde está escrito o disco ali em cima na esquerda, tá? É aquela borrachinha branca, bonita, que você acabou de comprar na papelaria, né? Isso. Tá? E ali na direita, onde está escrito esporão ósseo, olha só como está a borrachinha. Está achatada, né? Você vê que o osso já está batendo um osso no outro. E onde está escrito aquele esporão ósseo, é o famoso bico de papagaio. Eu ia perguntar isso agora. Né? Ali a impressão parece um beiço, né, Ricardo? Então, é o famoso bico de papagaio. Eu brinco muito, né? No comecinho, você fala, você já tem um bico de periquito. Tá? Do papagaio é quando você tem que começar a cuidar já. Agora, tem uns que aparecem com um bico de tucano. Barba, aí tá doendo. Aí é sinal que já bateu muito um osso no outro, que o disco não tem mais função nenhuma e tá batendo um osso no outro. Para chegar nesse estágio ali, isso aí, má postura é o fator principal? Má postura, trabalhador braçal com muito impacto, pessoas que fizeram academia, tá? Com muito impacto durante 5, 10, 15 anos, tá? Eles desgastam muito a cartilagem, né? A sequência é aquilo ali, consequentemente dor. Exatamente. Isso tem cura, Ricardo? Tem prevenção e tem controle. Tá? Porque você vê aqueles, onde está escrito na imagem da esquerda, o nervo, né? O nervo é o que sai da coluna e vai para as pernas, tá? O da esquerda, como o disco tem uma altura boa, ele sai tranquilo, não tem nada encostando no nervo. A imagem da direita, como o disco já está achatado, tá? Perdeu altura, então um osso começa a ficar perto do outro, então aquele esporão lá, ele pode encostar no nervo, que sai da coluna e vai para a perna. Aí começa a doer a coluna e começa a irradiar a dor para a perna. A famosa choque. Tá? Enquanto nós conseguirmos controlarmos com medicamento, terapia, exercício de alongamento, tá? Se a pessoa for obesa, perder peso para diminuir a pressão, a gente consegue ir monitorando. Agora, a partir do momento que a pessoa fala, a dor está insuportável, de 0 a 10, é uma média de 5 para cima, tá? O que você faz? Você vai ali, cirurgicamente, né? Isola o nervo, limpa tudo que tem em volta do nervo para ele ficar livre. Aí você tira a dor da pessoa. Elimina. Tá? Próxima foto, Zé. É interessante, por isso tem que cuidar, né? Isso é um desvio de coluna, Ricardo? Isso é um desvio lateral da coluna que se chama escoliose. Essa é uma escoliose. Isso é um desvio Isso é lateral. por postura inadequada, errada, Ricardo? A escoliose, ela pode ser causada por uma postura inadequada, ela pode ser uma doença instalada, tá? Essa escoliose por postura, tá? Ela pode se desenvolver lentamente. Tá? Existem vários tipos de escoliose. Existe a escoliose mecânica, existe a escoliose idiopática, que começa a entortar a coluna durante o crescimento da criança. Né? Existe a escoliose neuropática, quando a pessoa tem alguma doença neurológica por trás. Por exemplo, uma criança com paralisia cerebral, mielomeningocele, né? Um distúrbio muscular, né? Então, a coluna perde o equilíbrio de forças, então ela começa a crescer torta. Próxima foto, Zé. É bom lembrar que essa mostra uma coluna meio com problema, né, Ricardo? As duas figuras, a figura da esquerda, a pessoa de lado, mostra a curvatura normal das pessoas.
Então, a cervical, torácica, lombar e o sacro. Elas são uma curva compensa a outra. Que na resultante dela, na linha reta da nuca, ela vai cair exatamente no chão, no meio da perna, no meio dos pés. É interessante que nós devíamos saber um pouquinho da anatomia humana. Essa ali é como é a nossa coluna, né? E então, aquela aparentemente está saudável, né, Ricardo? Essa é uma coluna saudável com as curvas normais. A figura da direita é uma coluna lombar vista de frente. Vista de frente. Então, você olhando uma coluna vista de frente ou de costas, ela precisa ser retinha. Você olhando uma coluna ali da esquerda de lado, ela tem suas curvas. Que é normal. Que é normal. Legal. A próxima foto, Zé. Interessante nós mostrarmos. Olha, essas duas fotos. A foto da esquerda mostra que na região da coluna do tórax, ela está bem curvada para frente. Isso se chama cifose torácica. É quando os ombros começam a vir mais para frente. Tá? Isso pode ser também de caráter familiar, pode ser má postura desde a infância. Tá? Um dos muitos causadores desse tipo de cifose hoje é o celular. Celular? É o celular, porque as pessoas criam um hábito desde pequena de pegar o celular, né, a nível do tórax, abaixa a cabeça, né, e fica olhando para baixo. Então, a criança vai crescendo já com a cifose. E vai ser um adulto com esse problema ali. Vai ser um adulto com a cifose. Isso acaba encurtando a musculatura da coluna, porque você já fica curvado, então você já está esticando a coluna. Isso é uma cifose mecânica? Isso é uma cifose mecânica. Mecânica. Estou aprendendo. Pode existir também uma cifose por doença, uma sequela de infecção. Mas é diferente em relação a... É diferente, é diferente. Próxima foto, Zé. Olha, eu achei interessante isso aí, Ricardo. Escoliose. A escoliose da esquerda, primeira figura da esquerda, a escoliose é um desvio lateral da coluna quando as vértebras estão rodadas, tá? Certo. Então aquilo é uma escoliose. Como é que se desconfia que uma pessoa tem escoliose? Porque olhando uma pessoa, você não vai conseguir ver a coluna dela assim. Você vai ver, perceba bem ali, ó, que uma pessoa tem escoliose. Um ombro fica mais alto que o outro. Eu observei, eu ia falar, o ombro está maior do que o outro, né? Aquele triângulo na axila da pessoa, ele é assimétrico, olha só. Um triângulo é maior que o outro. Isso. Tá? A cintura, tá? Uma tem mais cintura curvada do que o outro lado. Ela está totalmente diferente, né? Exatamente. Se você observar. Então, isso, quando você olha uma pessoa assim, você já desconfia de uma escoliose. A figura do meio, tá? Hipercifose. Cifose é ali na região do peito, tá? No tórax, onde tem as costelas, você vê que a coluna está bem curvada para frente. Isso. Tá? Isso é o que a gente viu na figura anterior. Exato. A pessoa vai curvando para frente. Tá? E a hiperlordose é ali na região, na terceira figura, na região do umbigo para baixo, na região de trás ali, entre o umbigo atrás até a região das nádegas, tá? Essa curva é acentuada. São as pessoas que têm a bundinha arrebitada. Tá? Às vezes, pessoa saudável, né? Tem a bundinha arrebitada, mas você vai ver ela tem uma hiperlordose, alguma doença causando uma curvatura maior do que o normal. Interessante. Próxima foto, Zé. É bom a gente mostrar isso. Isso também é uma lesão de um... Isso é uma fratura. Fratura, tá? Né? E é mais do que uma fratura que pegou... Todos aqueles riscos que você vê, tá? É uma fratura óssea. Se você vê que tem a fratura tanto em todo o corpo vertebral aí, como ali atrás também, né? Aquela asa ali, né, Ricardo? Isso é tipo de uma fratura de quem cai de uma altura um pouco mais alta, cai de uma escada do telhado e cai em pé ou sentado. Tá? Geralmente, quem cai em pé, Arivan, com esse tipo de fratura, você pode investigar também, tá, o fêmur e o calcanhar. Porque é muito comum a pessoa que tem essa fratura também fraturar a bacia e o calcanhar. Nossa. Tá? Próxima foto, Zé. É interessante isso, né? Ó, isso é uma cifose e uma lordose, já mostramos. Aquelas, né? são as curvaturas normais do corpo. Normais do corpo. Legal. A próxima foto, Zé. Isso aí é um disco normal e ali embaixo uma degeneração do disco vertebral, né, Ricardo? O disco normal, ele é branquinho. Lá em cima. Tá? Ele é branquinho. O disco branquinho significa que tem bastante líquido. Certo. Está saudável. Hidratado. Aí o disco embaixo, ele está preto. Está escrito degeneração do disco. Ele perdeu água, ele desidratou e está degenerando. Mas é muito comum quando você fala isso para as pessoas, ele fala, mas eu bebo muita água. Né? Então não me falta, não pode ser meu disco está desidratado. Não, a questão não é falta de água.
Um exemplo, você pega uma esponja de espuma, bem embebida de água, estufada de água, inchada de água. Aí você começa a apertá-la, começa a pingar. Quando você começa a pingar e solta, tá? A superfície da esponja não fica meio ressecadinha? Fica. Tá bom. Então agora você vai apertar essa esponja com toda a força e tirar toda a água da esponja. Você com a esponja apertada dentro da mão, continua apertando ela e põe a tua mão dentro de um balde de água apertando a esponja. Ela não vai absorver E água. tira a esponja. Tá? Quanto entrou de água na esponja? Não entrou nada. Mesmo você colocando dentro de um balde de água. Então o problema da degeneração do disco não é a falta de água no teu corpo. É porque você está apertando o teu disco ali, um osso sobre o outro, e você está fazendo esse aperto mecânico, você está desgastando o teu disco, desidratando ele. Interessante. Então, Próxima a foto, questão Zé. é mecânica. É interessante isso. Essa para encerrar, Ricardo. O da esquerda e o da direita. O da direita está numa postura correta, tá? Bumbum encostado lá atrás, coluna encostada. Tá? De preferência, o cotovelo da imagem da direita, que está normal, deveria estar apoiado também num apoio de cadeira. Certo. Tá? O punho também deveria estar apoiado no Cima rebordo da da mesa. mesa. Somente a mão deveria estar em cima do teclado. E ali o teclado, o painel, o vídeo da esquerda que está normal, poderia ser um pouco mais elevado, para que você ficasse olhando na horizontal e não para baixo. Não para baixo. Agora o da esquerda é completamente errado, né? Totalmente errado, né, Ricardo? Ele não está apoiando no apoio da cadeira, então todo o apoio, tá? Quando você descola a coluna do apoio da cadeira, você transfere todo o peso para baixo. Então você está forçando mais a lombar. Tá? E aí, consequentemente, essa prática comum no dia a dia, daqui a 2 anos, a pessoa vai ter um desgaste grave. Começa com uma dor tipo queimação. Tá? Nada acontece de um dia para o outro. Nada. Né? Então, ao longo dos meses, vem a postura errada. Depois de mais meses, o desgaste de cartilagem. Depois de mais meses, você faz um movimento brusco, vem a dor. Mas a dor já ia aparecer mais cedo ou mais tarde, porque você já estava preparando um campo, tá, propício para você sentir a dor. Muito bem. A prevenção ainda é o melhor caminho, Ricardo? Sempre. Sempre. Atividade física, se manter no peso, tomar bastante água. Hidratar o corpo, atividade física saudável, metabolismo controlado para o teu clínico, para o teu geriatra, para o teu médico do esporte, teu cardiologista, teu pneumologista. E tendo uma boa assistência, a vida se torna muito mais saudável. A vida aos 100 anos. Aos 100 anos. Boa, Ricardo. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço, Arivar. Um prazer receber um amigo aqui. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Felicidades. Muito bem, o programa fica por aqui. Volta semana que vem. Em nome do Clube Social Saúde, faça parte desse clube. Eu indico. Em nome também da Oceano, destrua as ondas, não as praias. E também da São Marcos Pneumologia, estamos encerrando mais um programa. Lembrando, estamos aí na luta contra a dengue. Faça a sua parte. A união de todos faz a diferença. Um abraço. Semana que vem a gente volta. Até lá. Tchau.